Maravilha. Chegou aqui uma pergunta. O que faço se der branco quando estou falando em público? Olha aí que pergunta interessante. Bem, o que eu posso fazer quando dá o branco? Primeira coisa que nós precisamos pensar é manter a calma. Mantenha a calma, porque você mantendo a calma, você não vai entregar que algo deu errado. Isto é, se, porventura, o seu público for um público que você não conhece muito bem e você não tem intimidade com esse público. Aí, nesse caso, o que eu recomendo, se você tiver intimidade com o público, diríamos que fosse parentes, amigos, e você tem que apresentar um conteúdo, fazer uma reunião, aí você pode brincar com isso. Você fala, puxa, deu um branco aqui, mas depois eu lembro, vamos continuar aqui o que nós estamos fazendo, vamos prosseguir, e depois eu lembro. Beleza. Do contrário, se você não tiver essa intimidade, esse grau de intimidade, o que eu recomendo a você? Eu recomendo que você mantenha calma e busque transmitir ao público as informações que você tenha marcado no papel. Exemplo, o que é recomendável você marcar, enumerar os pontos que você vai falar, e aí você dá uma olhada no papel onde você parou. Diríamos que você estivesse lá fazendo uma apresentação, e você já falou o tópico 1, tópico 2, e falta o tópico 3. E você começou o tópico 3 e deu branco. E aí você olha no papel para ver onde você parou na sua apresentação. E aí você resolve o problema. Isso é comum acontecer quando você está nervosa, está nervoso. Quando uma pessoa faz um acampamento, o que acontece? Geralmente, quando ela se distancia do acampamento, ela faz marcos, né? Ela vai marcando o caminho que ela percorreu, justamente para quê? Para depois voltar, principalmente se for num terreno onde ela não conhece muito, é a primeira vez que ela está indo, ela não conhece muito bem o território, e ela faz essas marcas no caminho, justamente para voltar depois para o acampamento. A mesma coisa nós fazemos na oratória. Nós podemos marcar num papel exatamente os pontos que precisamos falar. E também palavras-chave que vai nos trazer à memória aquilo que precisamos falar. Um recurso muito legal que se usa muito é ponto eletrônico. Você põe um fone de ouvido, uma pessoa fica no celular falando com você os pontos que você precisa apresentar. Isso é muito bacana. Agora, se você não tiver um ponto eletrônico como esse, você pode usar um ponto humano mesmo. Isso a gente faz muito no teatro. Você coloca lá o ponto, uma pessoa com um texto, com o seu roteiro, e se você esquecer, ela dá uma sopradinha para você. Ela vai falar aonde você parou, e aí dali você continua. Isso vai te ajudar, se der branco, você retomar da onde você parou. Beleza? Vamos prosseguir, então. Equipe aí, por gentileza, manda aí as perguntas aí, por favor, da nossa audiência. Como devo me comportar quando estou falando em público? Bem, a primeira coisa que o público vai perceber e vai valorizar é a sua postura. Então, a postura ela é fundamental para que você transmita realmente uma segurança, transmita uma credibilidade e também uma autoridade. Então, o que é aconselhável nesse momento é você, se você estiver sentado ou sentada, evite cruzar as pernas em X. Mantenha as pernas com uma distância, com os pés, as plantas dos pés no chão, com uma distância de 1 palmo, mais ou menos, de distância, uma da outra. E você pode também, se você estiver sentado, cruzar as pernas. Homens também podem cruzar as pernas, isso é muito recomendável. Evita ficar se coçando, se ajeitando. Mulheres, evitar ficar mexendo muito no cabelo. Homem, ficar mexendo, se tiver de gravata, ficar ajeitando a gravata, ajeitando o colarinho, ficar com tique, né? Tiques assim, tipo, se mexendo toda hora, se coçando, mexendo muito nas mãos, às vezes a mão está suada, porque conota nervosismo, está nervoso, fica se coçando.
mantenha uma postura tranquila, evita realmente gesticular-se de forma desordenada. Pode se gesticular, pode transmitir mensagens não verbais com as mãos, gestuais, mas evita os excessos. E não somente os excessos, mas movimentos que não tem nada a ver com o que você está falando. Isso aí é muito importante. Essa postura, como é que você deve se comportar? Com tranquilidade, com segurança. Essa é a maneira melhor de se comportar. Evite você ficar muito relaxado. Se você estiver sentado, colocar os pés sobre algum lugar. Evita realmente ficar com uma postura muito relaxada. Isso aí não transmite credibilidade, muito menos autoridade no que você vai realmente apresentar. Mais perguntas aí? Olha aí que interessante, aí mais perguntas. Como faço para conseguir falar tudo o que preparei para a apresentação dentro do tempo estipulado? Muito importante essa pergunta. Primeiramente, o mais importante é você cronometrar o tempo da exposição. Como é que você pode fazer isso? O que eu recomendo, você pode gravar sua apresentação, e aí você vai cronometrar. Lá na sua gravação, você vai ver quanto tempo. Se você tiver apenas 30 minutos para apresentar um conteúdo, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que adequar o conteúdo em 30 minutos. Então, você tira os excessos, apresenta os pontos mais importantes da sua apresentação, e assim você vai adequar o conteúdo ao tempo de exposição que você tem para fazer a sua apresentação. Isso vai gerar muita credibilidade para as pessoas que te convidaram, por exemplo, para palestrar, para falar em alguma convenção. Isso é muito bacana. As pessoas confiarão em você. Você vai poder apresentar no tempo esperado, no tempo programado. E isso aí vai ser um ponto positivo na sua apresentação. A gravação em vídeo, né, que você tem lá, você marcou, são 30 minutos, então você vai te ajudar a cumprir esse tempo estipulado. Beleza? Maravilha. Como faço? Aqui já foi essa, já respondi. Vamos aí numa próxima pergunta, por favor. Pode mandar aí, pessoal. Pode mandar aí a pergunta aí. Olha aí que pergunta. A oratória é só para apresentações e palestras? Não. A oratória, ela vai ajudar você a realmente se comunicar melhor. Seja na sua vida pessoal, seja na sua vida acadêmica ou profissional. Na vida pessoal, geralmente a gente tem uma transmissão de mensagem equivocada porque o outro entende de maneira errada. Isso acontece muito dentro dos relacionamentos, não é verdade? Marido e mulher, namorado e namorada, entre pessoas, não comunica da maneira clara, objetiva, e confunde quem está ouvindo. Então, a oratória ela vai te auxiliar a organizar melhor as ideias e transmitir realmente com mais objetividade a sua mensagem. Isso vai aumentar a clareza e, consequentemente, o entendimento de quem está recebendo a mensagem. Na vida acadêmica, você vai ter realmente uma desenvoltura bacana, melhor, técnicas que vão te ajudar a ter segurança, técnicas de respiração, para você controlar o ritmo da exposição. Isso aí é fundamental. Isso não é só para aluno, não. Isso também são para mestres. Mestres que às vezes apresentam um conteúdo muito bom, mas corre muito na apresentação. Isso dificulta os alunos a compreenderem de maneira clara a mensagem e o conteúdo da matéria. Então, é recomendável respirar bastante, mas a oratória vai auxiliar nisso. E na vida profissional, também, na exposição das ideias no trabalho, vai conotar uma habilidade, uma hard skill diferenciada diante realmente dos seus colegas de trabalho. Isso vai te dar pontos diante de uma direção para te promover e crescer cada vez mais, porque você vai apresentar um sinal de liderança. É uma forma que você vai dominar as reuniões, você vai apresentar sempre com objetividade as reuniões. Isso vai ser pontos favoráveis no seu crescimento profissional.
Mais perguntas? Vamos lá. Espero que você fique satisfeito com essas respostas. É claro que é muito mais, porém, estou sintetizando aqui por conta do tempo, para que a gente não se estenda muito. Vamos lá, então. Mais uma pergunta aqui. O que devo fazer para vencer o medo e timidez de falar em público? A maioria dos públicos hoje, a maioria das pessoas que falam em público tem medo de falar, não é verdade? Medo de ser recriminado, medo de ser criticado. Uma boa maneira de você vencer o medo e a timidez é você construir pensamentos positivos, um mindset importante aí, positivo, na sua mente, de entender que as pessoas não estão te criticando, isso é uma coisa da sua cabeça. Então, se você tirar isso da tua mente, esses pensamentos negativos, isso vai ajudar você a ter mais segurança na hora de apresentar um conteúdo, na hora de apresentar alguma coisa. Segundo aspecto, é você treinar a sua apresentação. Se você treinar a apresentação, o que isso vai acontecer? Vai te dar mais segurança, você vai ter mais credibilidade da audiência e, consequentemente, você vai ter também mais autoridade. Quanto mais você estudar o conteúdo e treinar esse conteúdo, apresentar esse conteúdo, você vai ter mais segurança. Enfrentar o público, não tem como. É parecido como alguém que está começando a treinar numa academia. Inicialmente, ela não tem músculos, ela não é forte naquelas áreas físicas, mas ao passar do tempo, o que vai acontecer? Ela vai ficar mais forte, ela vai ficar mais preparada. Eu nunca vi alguém muito forte fisicamente com medo de outra pessoa, na verdade, muito pelo contrário, as pessoas mais fortes, elas sempre são corajosas. Então, quanto mais você treinar a sua comunicação, enfrentar o público, no bom sentido da palavra, ir lá e falar com as pessoas, isso vai te dar mais segurança, você vai ficar mais forte. Consequentemente, você vai vencer o medo e a timidez. Continuando aqui com mais perguntas. Não tenho o dom de falar em público, mas gostaria de aprender. Será que é possível? Olha, com certeza. Também é verdade que algumas pessoas possuem mais facilidade para se comunicar. Isso é um fato. Não temos como dizer que não é verdade. Algumas pessoas possuem essa habilidade. É uma herança genética, é uma herança que ela tem e que, naturalmente, ela fala com mais facilidade. Porém, muitas técnicas na oratória ajudam você a se comunicar de uma maneira segura e você vai conseguir transmitir a sua mensagem de maneira clara. Como assim? Com treino. Na história dos gregos, nós podemos pesquisar, e você pode pesquisar depois até no Google, Demóstenes, o grego orador, ele foi um dos maiores oradores da sua história, porque ele tinha realmente dificuldade de falar, tinha uma dicção ruim, era magrinho, né? Ele não tinha uma aparência boa, não tinha sinais de liderança, mas através de muita dedicação, muito esforço, ele foi se superando, foi crescendo nessa arte da comunicação e se tornou um dos maiores oradores da sua época. Através de esforço, através de dedicação, de técnicas, nós conseguimos, sim, superar, realmente compensando as nossas debilidades, a nossa timidez, as nossas fraquezas nessa área de comunicação. E vai parecer que nós temos o dom, mas não é dom, é realmente uma compensação através de exercícios e aplicando as informações corretas na oratória. E aí você vai brilhar. Vamos lá, mais perguntas aí. Sou gago, será que eu posso falar em público? Com certeza, inclusive eu acabei de citar o exemplo do Demóstenes, esse grande orador grego, ele era gago.
e ele conseguiu superar a gagueira, conseguiu fazer uma representatividade incrível na Grécia através da palavra. Ele contagiava as pessoas, ele falava muito bem e ele dominava essa arte de comunicação. E venceu a gagueira. Conseguiu através das técnicas de respiração. Essas técnicas são fundamentais para fazer você falar com mais segurança, tendo mais credibilidade e, acima de tudo, ter autoridade, em que as pessoas olharão para você, confiarão em você, darão crédito às suas palavras. E você, mesmo tendo essa deficiência, essa dificuldade com a gagueira, você pode dominar sim a gagueira e falar de forma pausada, de forma clara, com mais domínio sobre a gagueira. Eu mesmo tenho um amigo que ele estudou oratória durante um bom tempo e melhorou significativamente a gagueira que ele tinha. E hoje você conversa com ele, se pouquíssimos momentos ele pode apresentar a gagueira, mas é difícil notar que ele é gago, porque hoje ele já tem um domínio melhor respiratório, ele já obteve informações de técnicas que ajudam ele a falar como uma pessoa normal. Então é possível sim, tá bom? Mais perguntas aí? A coisa está quente aqui, maravilha. Fico inseguro quando vou falar com as pessoas. O que fazer para melhorar? Você tem dois caminhos. Você pode melhorar por si só, e se esforçando para ir melhorando, corrigindo as suas falhas, mas você também pode encurtar esse caminho, aprendendo sobre como dominar essa insegurança. Como que eu faço para dominar a insegurança? Se eu entender as técnicas respiratórias, por exemplo, eu posso transmitir mais segurança para as pessoas, porque eu consegui dominar o meu nervosismo. Muitas vezes eu fico inseguro quando eu vou falar com as pessoas, porque eu fico preocupado de falar alguma coisa errada, e aí gera insegurança. Você precisa entender qual é a raiz da sua insegurança. Existem vários tipos de insegurança, mas qual é a raiz da sua insegurança? O seu público. Você fica temeroso de falar com as pessoas porque você tem medo de falar alguma coisa errada com elas, se elas te criticarem. Se for medo de falar alguma coisa errada, minha dica para você vencer isso é você treinar o que você tem de falar. Você já viu aquela pessoa que gosta da outra e quando chega perto dela não sabe nem o que falar porque fica nervosa? Então, esse público, esse futuro namorado, essa futura namorada, o futuro marido ou esposa, quando você chega perto dele, ele é alguém especial para você. Então, ele é alguém que te intimida. Tem pessoas que se sentem intimidadas por autoridades. Há pessoas que dominam aquele assunto que ela está discorrendo de uma maneira muito maior, muito melhor, muito mais profunda do que você. E aí, quando você vai apresentar alguma coisa para ela, você fica inseguro, porque ela conhece mais do que você. Então, isso também é uma raiz. Você precisa detectar, identificar qual é a raiz da sua insegurança. Se for uma dessas coisas, o que eu aconselho fazer? Estude bastante o conteúdo, ensaie bastante e apresenta realmente aquilo que você treinou. E aí isso vai minimizar drasticamente a sua insegurança. Você vai falar com muito mais segurança. Se ficar nervoso, domina, respira cadenciadamente, sem o público perceber. Isso vai diminuir o nível de cortisol no seu organismo, vai diminuir, vai controlar também a adrenalina, que você ficou nervoso ali para executar aquela tarefa que é de falar em público. Mas o treino é a melhor forma de você vencer a insegurança. Você precisa treinar, precisa adquirir conhecimento técnico de como realmente apresentar. E vai por esse caminho. O caminho mais curto é você realmente buscar a informação, você estudar a oratória. E aí isso vai te dar mais segurança para conseguir falar com as pessoas e assim você vai melhorar muito a sua comunicação. Mais perguntas aqui. Nós temos também
tenho muito medo de me expor à câmera e ser julgado. O que faço? Se essa câmera for, por exemplo, uma entrevista de TV, você está passando na rua, de repente vem um repórter e te aborda, falando: você poderia ceder aqui uma entrevista? Primeiro momento, o que é recomendável? Fique calmo, fique calmo. Seja honesto, seja honesta, sincero com o que você vai dizer. E, se possível, sorria. Sorria para a câmera. E, segunda coisa importante, suavize os movimentos do corpo. Porque a câmera ela tem o poder de ampliar a imagem, ampliar os movimentos. Então, suavize, principalmente movimentos com a cabeça. Você procura suavizar, gesticule pouco, até para não sair do quadro, né? Porque a câmera está ali, ela está provavelmente pegando num quadro geralmente fechado, ou do peito para cima, que é um plano próximo. Então, suavize os movimentos. Se você estiver dando a entrevista, procure direcionar para o entrevistador 80% da atenção, dirija-se para ele. E somente 20% para a câmera. Então, 20% para a câmera e 80% para o entrevistador. Isso vai ajudar você. Agora, se você estiver gravando alguma coisa, preferencialmente olhe para o olho da câmera, ou seja, para a lente da câmera. Isso vai transmitir verdade, sinceridade, vai transmitir segurança, consequentemente, credibilidade e autoridade no que você está falando. Olhe para a câmera. Isso vai ser um ponto positivo para a sua audiência se conectar com você. Então, você fazendo isso, você vai ganhar realmente mais segurança. Agora, a questão do julgamento, eu falei anteriormente, respondendo uma outra pergunta parecida, você precisa ter um mindset positivo, que é uma mudança de mente, é um pensamento positivo, que as pessoas não estão querendo saber, a gente fica às vezes preocupado com o que as pessoas estão pensando sobre nós, com o que falamos, etc. As pessoas não estão nem aí. Elas, na verdade, querem saber de si. Cada vez mais a sociedade caminha por esse caminho aí. Então, assim, não fica pensando nisso, não. Dá o seu melhor, estuda o conteúdo e fica seguro no que você vai apresentar. Não fica preocupado com o que as pessoas vão pensar, não. Isso é uma coisa da tua cabeça, muitas das vezes. Maravilha, vamos continuar aqui. Olha que interessante. Já sei falar bem. Por que preciso aprender sobre oratória? Bem, eu tiro como exemplo a mim mesmo. Eu me profissionalizei como ator, me profissionalizei como diretor, nunca, desde criança, nunca tive dificuldade em falar com as pessoas, para as pessoas. Ao passo que o tempo foi mudando, foi evoluindo, eu fui amadurecendo, mas eu entendi que eu só comecei a falar melhor quando eu fui convidado para dar aula de oratória. E aí essa experiência é uma experiência que eu tenho prazer em dividir com as pessoas, dividir com você. Eu comecei a dar aula de oratória para uma turma de pós-graduando no curso de Direito, em Natal, na Universidade UNP. E lá eu me deparei com necessidades tão comuns entre as pessoas, como advogados com medo de falar em público, advogados tímidos, advogados com uma dicção que precisava ser trabalhada. Isso tudo gerava muita insegurança. Tudo isso eu encontrei. Então, eu pude ver que eu tinha um papel muito importante em ajudar as pessoas a falarem melhor, se comunicarem e a vencerem também esse lado. Eu achava que a minha comunicação era boa, mas eu só pude perceber oportunidades que eu tinha de melhorar a minha comunicação quando efetivamente eu comecei a dar aulas de oratória. Porque eu tive acesso a uma apostila que continha informações muito preciosas de técnicas que me ajudaram
e eu quero dividir com vocês essas informações, para que você também possa usufruir de uma liberdade maior de falar melhor. Então, dessa maneira, eu achava que falava bem e eu percebia aos olhos da oratória que eu precisava melhorar muito, que existia um formato, existiam técnicas, e isso me ajudou bastante a melhorar a minha comunicação pessoal. Eu quero fazer uma pergunta, agora eu quero fazer uma pergunta para você. Se você pudesse se dar uma nota de 1 até 10, onde 1 seria uma oratória não muito boa, com muita oportunidade de melhoria, e o 10 fosse uma oratória top, na galáxia, muito boa, perfeita, que nível estaria a tua oratória hoje? Estaria 5, 6, 7, 9, 3? Fala para mim, digita aí no chat. Como eu falei da minha própria experiência, eu me tornei ator muito cedo, com 17, 18 anos de idade, comecei a fazer teatro aos 14 anos, e dali fui desenvolvendo. Eu pude perceber, através da oratória, que eu precisava melhorar. Nós sempre encontraremos oportunidades de melhoria. Se você... Estou vendo aqui, nota 6, nota 7, oratória que é boa, é mediana, na verdade, mas tem oportunidade de melhorar. Eu quero ajudar você a conhecer as técnicas que ajudarão a você ter mais segurança, mais credibilidade e mais autoridade. Porque esse tripé tão fundamental na oratória ajudarão você em todas as áreas da sua vida. Vai ajudar você a alcançar uma comunicação clara e objetiva, uma comunicação onde as pessoas se convencerão pelas suas palavras sem muito esforço. Fica muito mais fácil, muito mais suave para quem conhece o caminho da oratória. Então, eu quero propor você a não se permitir continuar no nível 6, nível 7, porque numa entrevista de emprego, por exemplo, nota 6, nota 7, logo aparece um nota 8, um nota 9, nota 10. E para você conseguir uma vaga de emprego hoje, está cada vez mais difícil. A competição é cada vez mais acirrada, não é verdade? Isso eu estou falando sobre entrevista de emprego. Mas também pode ser uma outra oportunidade de um fechamento de negócio. Você que é advogado, por exemplo, advogada, precisa falar muito bem numa audiência, precisa apresentar elementos fundamentais para convencer não só um juiz, mas realmente um grupo de pessoas que estão ali presentes, convencer pela segurança das suas palavras, na veracidade, no poder que tem as suas palavras. Então, você precisa conhecer as técnicas que hoje eu tenho usufruído e que têm sido fundamentais para o meu crescimento acadêmico, profissional e até pessoal. Agradeço muitíssimo aí pela audiência, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo live, ou o próximo vídeo, ou o próximo webinário. Um grande abraço para você, fiquem com Deus. Valeu, pessoal, muito obrigado aí, viu? Até mais. Valeu!